Você quer saber como fazer a limpeza do seu ouvido e a quantidade de cera que deve retirar? Eu e o Orelhão vamos te ensinar como fazer essa limpeza. Vou te ensinar 5 técnicas e qual delas você deve utilizar em casa. Fica comigo aqui nesse vídeo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre cera no ouvido ou rolha de cerumen. Muitos pacientes nos procuram desesperados por uma consulta de urgência porque se sentem muito incomodados. Às vezes a pessoa mergulha na água, quando levanta parece que a água entrou e não saiu, fica o ouvido tampado. Usando haste flexível, às vezes ele empurra a cera, acaba entupindo, gerando certo incômodo e nos procuram de urgência, ou às vezes a pessoa só de deitar no travesseiro. Deitou, quando levanta, o ouvido não destampa mais. E aí bate aquele desespero, quer ouvir direito, começa a ter irritabilidade, começa a ter chiado, zumbido, e a pessoa quer de qualquer jeito resolver isso. Isso já aconteceu com você? Nesse vídeo eu vou te explicar 5 técnicas como tirar cera no ouvido. E uma delas você pode fazer em casa, tá? As outras são feitas em consultório. Mas antes, clica aqui, se inscreva no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Aperta aqui o sininho para receber todas as nossas notificações. Tem vários conteúdos, tem muitos vídeos com alto valor para vocês poderem se informar melhor. Então são informações de qualidade. Então se inscreve aqui e vamos para o vídeo. Cera no ouvido. Algumas pessoas têm nojo, outras pessoas têm raiva, outras pessoas é indiferente a cera para ela porque ela não causa problema nenhum. Mas afinal, para que Deus criou essa cera dentro do ouvido? Só para atrapalhar? Só para fazer o ouvido tampar? Ou às vezes para a gente ficar preocupado em estar limpando e ficar preocupado se está saindo para fora essa cera ou não? Essa cera, ela tem uma importância muito grande. Primeiro, com a ajuda do nosso orelhão, aqui é a orelha externa, aqui é o canal auditivo externo, tudo isso faz parte da orelha externa. E aqui, na entrada do ouvido, existem alguns pelinhos. Esses pelinhos servem para sinalizar para a gente se está entrando algum bicho. Então, se a pessoa sente um caminhar, alguma coisinha, logo ela tem um reflexo de dar um tapa na orelha, sair, bater. Por quê? Porque sente que está entrando alguma coisa. Então, essa parte tem que ser extremamente sensível. Primeiro, são esses pelinhos. Um pouquinho mais para dentro, nós temos aonde é produzida a cera, que são glândulas sebáceas, glândulas de gordura que produzem uma lubrificação. A gente tem isso no corpo inteiro, então essas glândulas sebáceas deixam a nossa pele mais oleosa, tá? Então deixa aqui nossa pele mais oleosa. E dentro do ouvido é produzido a cera. Essas glândulas são modificadas para produzir a cera. Mas afinal, para que serve essa cera? Primeiro, essa cera é uma das coisas mais tecnológicas que existe. Se alguém fosse produzir um remédio que mata fungo e bactéria, até hoje não existe nenhum medicamento que mata fungo e bactéria. E a nossa cera, ela faz isso. Então a nossa cera, ela mantém um pH estável dentro do ouvido, ela evita a proliferação de fungo e bactéria, então ela não deixa proliferar fungo e bactéria, e ela também faz uma vedação da pele do ouvido. Então quando você vai tomar banho, mergulhar, vai ficar o ouvido mais úmido. E esse ouvido mais úmido, se não tivesse a cera, ia proliferar vários fungos, bactérias, da infecção, ia dar vários problemas. Então, o canal auditivo externo é um buraco escuro, úmido, perfeito para proliferação de fungo e bactéria. Então, essa cera é extremamente necessária para o controle desses fungos e bactérias. Ok, doutor, então entendi que a cera é boa, entendi que a cera é super tecnológica. Agora eu quero saber, o corpo resolveu produzir essa cera, mas ele foi meio ingênuo, né? Porque como que ele vai tirar essa cera para fora? Se não fosse as nossas tecnologias com essas hastes para a gente poder colocar dentro do ouvido, tirar, para poder limpar o ouvido e encher tudo isso daqui de cera do começo ao final, que a gente ia ficar surdo.
Você acha mesmo que o corpo ia produzir alguma coisa e não saber como encaminhar esse problema para frente ou como resolver esse problema? Como que viviam os nossos antepassados? Como que eles faziam para limpar o ouvido? Primeiro, o ouvido ele é autolimpante. Então, muitas máquinas têm um botãozinho de autolimpeza, não tem? Vários eletrodomésticos. O nosso ouvido ele já vem com esse botãozinho de autolimpeza. E essa autolimpeza é acionada quando você mastiga. Então, ó, quando você mastiga, ó, aqui a articulação que fica aqui, ela faz isso, tá? Fazendo essa articulação, movimentos, a cera ela vai começar a ser encaminhada do fundo para fora, do fundo para fora. Em que movimento? Ela faz um movimento helicoidal. Então ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, e vai saindo. Ela vai rodando aqui dentro do canal e vai saindo. E aí quando nós vimos a cera aqui, bate o desespero. Fala, meu Deus, meu ouvido deve estar entupido daqui até aqui. Tá até saindo cera para fora. Agora pensa comigo. Se a cera está saindo por aqui, qual outro buraco que ela poderia sair? Por onde que ela poderia sair? Para cá tem o tímpano. O único lugar que ela precisa sair é aqui. E vocês podem ter certeza, em 99% das vezes, quando você vê cera aqui, é porque aqui está limpinho, limpinho. Tanto é que tem pacientes que trazem o filho e falam, doutor, a orelha do meu filho está toda lambuzada, nem limpei para você vir ver o quanto que tem de cera. Aí você vai lá, olha, só está aqui lambuzado, o resto está tudo normal, sem cera nenhuma. E muitos pacientes que vêm aqui no consultório para ver nariz, para ver se está ouvindo bem e tudo mais, quando nós vamos olhar o ouvido, tem cera socada daqui para dentro. Só essa partezinha aqui está sem cera nenhuma, mas daqui para dentro até o fundo, lotada de cera. Então, por quê? Porque a pessoa vai lá, cutuca, sempre está mexendo, sempre está limpando. E muitas pessoas não fazem isso para limpar, fazem isso por vício. Gosta depois de tomar um banho, passar um cotonete, sente que está mais limpo, sente que secou o ouvido. Tem gente que faz isso para coçar, então vai lá, coça, se sente muito bem na hora de fazer isso. Mas muito cuidado, isso é antinatural. Você está colocando tudo isso de volta para cá. Você está quebrando esse ciclo de jogar a cera para fora. Você deve estar se perguntando também, doutor, não está batendo muito o que acontece comigo? Porque é o seguinte, eu sempre passo cotonete, vou no otorrino e ele fala que meu ouvido está uma maravilha, está tudo limpinho. Então, se ele está falando que está tudo limpinho, não é graças a você limpar, é graças às suas glândulas sebáceas modificadas que produzem a cera, que não estão produzindo a cera. Isso também não é bom. Você tem mais predisposição a ter infecção de ouvido, principalmente otite externa, que pode começar com uma coceira, começa a latejar e depois começa a evoluir. Ok, doutor, agora eu tenho uma dúvida também. Outra pessoa pode vir falar, doutor, eu nunca coloco nenhuma haste no ouvido, não cutuco, não faço nada e direto eu vou no otorrino, preciso fazer a lavagem, preciso fazer procedimento para tirar a cera. E aí, como que você me explica isso? Primeiro, existem algumas variações. Tem canal de ouvido que não é retinho assim, tá? Tem canal de ouvido que ele é tortuoso, ele pode ser mais tortinho, tá? Ele pode ser mais tortuoso. E a cera, quando ela está sendo eliminada, ela pode emperrar e a cera que está vindo começa a emperrar e a pessoa não consegue tirar, essa parte natural não vai acontecer. Ou a pessoa tem um tipo diferente de cera. Pode ser uma cera bem dura, bem seca, que não deixa de ser uma cera, parece mais uma descamação. Então pode ter alteração na consistência da cera. A cera ela pode ser mais líquida, então a pessoa passa às vezes a haste e fica um pouquinho amareladinho. Esse amareladinho é o ideal que fique dentro do ouvido. Não aqui na parte externa para ficar aparecendo, mas mais para dentro. Às vezes ela pode ser mais marrom, às vezes pode ser avermelhada. Tem paciente que às vezes sai uma bolinha meio avermelhada, vem desesperado achando que é sangue, aconteceu alguma coisa. Ela pode ser acastanhada e tem algumas que podem ser esbranquiçadas. Aí não é cera de ouvido e aí a gente tem que analisar com mais cuidado. Pode ser uma bola de pele dentro do ouvido, que ela vai formando uma camada atrás da outra
e isso pode trazer um problema sério. Isso pode ser chamado de colesteatoma de conduto, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Doutor, eu sou viciado em passar cotonete. Eu queria saber quais são os perigos. Muitas pessoas vêm e perguntam. Primeiro, o ouvido não foi feito para colocar nada dentro dele. Só que nós, com a nossa evolução, nós achamos que desenvolvemos técnicas para poder tirar a cera do ouvido. E isso não acontece. Você só vai ferrar seu ouvido se você usar a haste. Primeiro, a pele do ouvido aqui é muito sensível. E quando você usa essa haste, pode acontecer de infiltrar algumas bactérias. E olha aqui, ó, olha a pele como é fina e logo em seguida tem osso aqui. Então a pele está em íntimo contato com o osso. Pode acontecer de começar a coçar. Quando começa a aparecer uma infecção, às vezes começa com coceira. Aí você vai lá e coça. E parece que não fica nada satisfeito. Às vezes vai lá com tampa de caneta, com chave, com palito de dente. E a pessoa tenta melhorar. Aí depois começa a latejar e aí entra a infecção propriamente dita, que é uma dor muito forte, porque ele pega a pele do ouvido e logo embaixo está o osso e pode dar infecção nesse osso aqui, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você vai tentar tirar a cera, então imagina que essa parte verdinha é a cera. Que poder super especial que você tem de conseguir puxar essa cera com o cotonete. Se você vai colocar aqui, a única coisa que você consegue fazer é tentar ir fazendo isso, ó, e você não consegue tirar. Você começa a mexer na cera. E aí, o seu cotonete ele vem sujo e você acha que limpou a cera. Por quê? Porque você, na verdade, só sujou o cotonete. Você não chegou a tirar a cera. Você só encostou ali, sujou o cotonete e volta. Opa, beleza. Aí você vai lá outro, suja ele de novo. Aí você pega 3, 4 cotonetes e vai fazendo isso. Fala, nossa, ó, agora tá legal. Só que às vezes você vai indo, chega aqui, ó, entupiu o ouvido. Você fala, ah, ferrou. Agora eu vou precisar de um otorrino. Bem que me falaram, mas eu sempre gostei de passar o cotonete. Pra que eu fui fazer isso? E o problema é que às vezes você vai começar a querer tirar, porque você começa a sentir mexer ali, fazer uns barulhinhos e você acha que vai destampar. E aí você pode fazer o quê? Tum, romper o tímpano, tá? Rompeu o tímpano, ó, você rompe o tímpano já está rompido, você pode ter uma otite média crônica por perfuração do tímpano. E já tive vários pacientes que não sei por que eles têm essa mania, deixa o cotonete aqui para secar. Então eles deixam aqui. Quando vem um trauma muito grande, geralmente acontece isso. O paciente está ali no banheiro, deixa o cotonete aqui, às vezes vem uma mosca e pau! Já aconteceu isso mais de uma vez. Não sei a relação de atração pela mosca de vir perto de onde tem cotonete. Ou às vezes a pessoa está ali, já aconteceu comigo também, dela tá com cotonete, alguém vem, abre a porta e pum! Isso aqui vai para onde? Vai até o labirinto. Pode dar fístula labiríntica, pode começar a dar tontura, pode diminuir a sua audição e você pode ter um problema seríssimo. Felizmente, na maioria dos casos, quando tem trauma de conduto, trauma no ouvido e começa a sair sangue, primeira coisa, se você lesou e começou a sair sangue, não faça nada. Tampe o ouvido e procure um otorrino. Não pingue nada, não faça nada, não lave o ouvido, porque se perfurou o tímpano, pode entrar água nessa região que é estéril e você vai ter um problemão. Segunda coisa, se você traumatizar o ouvido, na maioria das vezes, como a gente tem uma certa tortuosidade do canal, às vezes ele pega no canal, mas dói demais e às vezes pode sangrar demais também. Não faça nada, procura um otorrino, deixa ele te avaliar, deixa formar um coágulo ali, vai tampar o ouvido com esse coágulo e depois vai ser resolvido esse problema para você. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é feito as 5 técnicas para fazer a limpeza do ouvido, retirar o excesso de cerume. E como você deve fazer a limpeza em casa. Essas 5 técnicas é como nós fazemos aqui no consultório. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, aqui ó, comprei uma marca de haste flexível e aqui está escrito, nunca introduza a haste no canal do ouvido. Cuidado, isso daqui é orientação do fabricante. Pode pegar qualquer haste flexível e ler, você vai ver que eles pedem para não introduzir no canal do ouvido.
Não introduzir no canal do ouvido, doutor? Então só aqui? Nessa região? É, só aqui. Aqui não? Não, não pode. E para que mais serve então isso? Isso foi feito para tudo menos para o ouvido, porque a gente nem precisa disso daqui para limpar o ouvido. Então isso foi feito talvez para tirar, aplicar medicamento na bordinha do nariz. Isso foi feito talvez para limpar o umbigo de bebê. Isso foi feito para aplicar algumas medicações. Para as mulheres, então, para corrigir maquiagem, serve muito. E para o ouvido, isso não serve. Vou fazer isso para ficar bem marcado. Nós temos raiva disso daqui porque ele faz muito mal para vocês. Então vamos para 5 técnicas. Bom, vamos para a primeira técnica. Nós utilizamos então uma cureta, que é uma pinça, como se fosse um ganchinho, tá? Como se ele fosse uma garrinha assim, que ele vai puxar a cera. A gente pode descolar ele do canal, que às vezes ele está bem grudado, tá? E aí nós vamos puxando essa cera. Como que funciona? Então tá aqui o ouvido, tá aqui a cera e a gente vai utilizar o otoscópio, que é um aparelho para ver dentro do ouvido. Então ele tem uma lente, a gente vai olhar aqui dentro e olhar como é que tá a cera. E dentro desse otoscópio, geralmente deslizamos essa lente e conseguimos introduzir aqui, ó, a pinça e trabalhar do jeito que a gente quer. Então normalmente a gente vem aqui, vou tentar simular aqui para vocês. Então o médico vai olhar aqui, tá? Tentar fazer com uma mão só. Então ele vai tentar olhar aqui, vai chegar aqui e vai descolar a cera e vai puxar. Ele vai começar a puxar, pouquinho a pouquinho, tá? Então o médico vai olhar, ele tem mais mobilidade, vai começar a descolar, Ele pode descolar primeiro a cera e ir puxando em bloco. E a cera geralmente sai inteirona, assim. Tem uns que sai parecendo um charutinho, de tão grande que é. Então essa é a primeira técnica, utilizando a cureta. E pode ser feito também com ganchinho. Eu gosto muito dessa pinça, tá? Mandem desenhar uma para o consultório para poder puxar. Porque essa pinça, normalmente, ela pode facilitar, não precisa ficar descolando. Ela vem, você coloca ela na cera e puxa. Quando a cera está bem dura, ela vem inteira. Então você engancha aqui e tira, tá? Bom, a segunda técnica pode ser utilizada uma micropinça. Eu peguei uma pinça maior para mostrar aqui, fica mais fácil. Então essa micropinça, ela é bem pequenininha, ela entra dentro do otoscópio, tá? Muitas vezes a pessoa não pode fazer lavagem, que eu vou mostrar mais para frente. Então a gente vem aqui, pega a cera e puxa, tá? E aí a cera sai inteira. E às vezes pode ser mesclado as técnicas também. Podemos chegar com a cureta, tá? Descolar essa cera, a gente descola, ela fica descolada aqui, muitas vezes ela tem tortuosidade, a gente vai lá com a pinça e puxa. Então essas são as técnicas. Mas doutor, por que já não faz a lavagem, pronto, a mais famosa de todos e deixa? Porque muitas vezes o paciente tem o ouvido muito sensível, muitas vezes o paciente tem perfuração do tímpano e não pode fazer lavagem. Algumas vezes está contraindicado fazer a lavagem porque a cera está muito dura. Então se você fazer, você vai fazer uma pressão muito grande, pode perfurar o tímpano. Então existem vários motivos para não fazer a lavagem. Eu sempre opto em técnicas que não precisam da lavagem e às vezes acabo complementando com a lavagem. Mas normalmente com pinças, igual essas pinças, micropinças cirúrgicas, a gente consegue fazer no consultório e às vezes até mais rápido e mais seguro do que a própria lavagem. Bom, a terceira técnica, nós vamos falar sobre a lavagem de ouvido, que pode ser feito com uma seringa, tá? A gente acopla um scalp aqui na entrada para ter uma pontinha de silicone para conseguir colocar dentro do ouvido e injetar líquido, que pode ser soro fisiológico ou pode ser também água filtrada, tá? Aqui no consultório todas as torneiras tem filtro de 5 micra que retém bactéria, tem filtro de carvão, então na torneira já sai uma água filtrada. Então, nós colocamos água morna, que se colocar água gelada ou fora da temperatura do corpo da pessoa, muito quente ou muito fria, pode dar uma tontura violenta, tá?
porque começa por aquecimento do tímpano, aquece esses canais e circula o líquido dentro do labirinto e a pessoa começa a sentir tudo rodar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse líquido e injetar com uma certa pressão. Então sempre a pessoa tem que olhar o ouvido, não pode chegar já injetando. Primeiro tem que olhar para ver se é cera, porque muitos problemas dá sensação de ouvido tampado, pode ser uma infecção, pode ser uma otite, pode ser uma perfuração de tímpano. Agora imagina a pessoa colocar água numa perfuração de tímpano. Então várias coisas podem levar a ter perda de ouvido, perda de audição, diminuição da audição. E aí você faz uma lavagem para qualquer pessoa, isso pode dar problema. Em 90% dos casos até pode funcionar, mas nos 10% que não funciona a coisa fica muito feia, pode dar vários problemas. Então é injetado soro, algum líquido que esteja filtrado, esse líquido bate no tímpano com força e tem que ter força para voltar. E aí, quando ele volta, ele expulsa a cera. Então, como que funciona? Então, você vai lá, injeta, vai com força. Ele bate no tímpano e o retorno dele, ele acaba retirando a cera. Às vezes vai uma, vai duas, vai três, aí ele começa a descolar e depois sai. E aí, a pessoa coleta, normalmente fica com uma cuba aqui, tá? E aí coleta todo esse material que é a cera. Por que eu não gosto dessa técnica? Não que eu não gosto, eu utilizo, mas por que eu evito? Porque pode fazer, eu já vi casos de perfuração de tímpano causada por isso, tá? Então, ou muitas pessoas fazendo isso em casa e tendo perfuração de tímpano, muitas vezes a pessoa nem tem ouvido tampado e você tem que lavar e enxergar. O que aconteceu? Saiu a cera? Não saiu? Pode ser aspirado, pode ser pegado uma pinça, pode ser mesclado as técnicas. É isso que eu faço aqui no consultório. Nunca é uma técnica só, tá? Agora, a quarta técnica pode ser feito com aspiradores, tá? Aspirador de ouvido. Ó, é um aspirador bem fininho, na verdade esse é considerado grosso. A gente tem vários tamanhos de aspiradores, tá? É acoplado aqui uma mangueirinha de aspiração, tem uma bomba de sucção e ele fica sugando o tempo inteiro. Para que serve? Às vezes a cera é mais amolecida, aí você vai lá e começa a aspirar. Ah, doutor, já que é mais amolecida, por que você não faz a lavagem então? Que aí você faz com uma pressão menor e tira. Porque tem pessoas que têm perfuração de tímpano. Às vezes a pessoa está com dor de ouvido e tem cera no ouvido. E aí, será que o tímpano está perfurado? E aí, será que tem algum outro problema aqui para trás? Será que a pessoa tem alguma alteração? Então, primeiro, nós temos que tirar essa cera e olhar. Quando você está desconfiado de algum problema, é feita uma aspiração, tá? Então, é feita uma aspiração, tira toda a cera e aí olha e vê se está tudo em ordem. Então, temos que fazer isso com muito, muito, muito cuidado. Principalmente em idosos e quem tem diabetes. Em idosos, essa pele é um papel. Se a pessoa faz uma lavagem com mais força, pode descolar essa pele e a pessoa pode ter uma dor muito forte. Diabéticos descompensados tem que tomar cuidado, porque pode dar uma otite externa e aí pode evoluir para uma coisa chamada otite externa maligna ou otite externa necrotizante. Já tive paciente que tive que tratar ele por 4 meses internado para curar uma otite dessa. Por quê? Porque quem é diabético pode infiltrar uma bactéria chamada Pseudomonas, pega no osso e começa. Aí você tem que entrar com um remédio fortíssimo para poder controlar essa doença e o osso chega pouco sangue, o antibiótico tem que ser prolongado, tem que pingar remédio, tem que fazer aspiração, tem que às vezes debridar no centro cirúrgico para poder melhorar esse ouvido. Então não é brincadeira. Diabéticos têm que tomar muito, mas muito cuidado. Bom, já falamos de 4 técnicas. A quinta é a que vocês podem utilizar. Então nós já falamos da cureta, nós falamos da lavagem, nós falamos do aspirador, nós falamos da pinça também, que você vai lá, pega e tira. E vocês vão utilizar o melhor instrumento, que é quem ousa falar? É o dedo, tá? Essa técnica é a técnica que vocês podem utilizar,
é a técnica que deve utilizar para poder limpar o ouvido. De que maneira? A cera, lembra no começo do vídeo que a cera vai saindo dessa forma e vai sendo exteriorizada? E aí fica só uma camadinha lubrificante, não fica mais do que essa camadinha lubrificante quando o ouvido está funcionando 100%. E aí, logo depois do banho, você pega uma toalhinha fina e tudo que o ouvido colocou para fora, você vai limpar. Ah, doutor, mas eu uso cotonete, eu só coloco assim na pontinha. Nunca coloca só na pontinha. Você pode até colocar, mas eu não gosto que utilize. Isso daqui serve para as bordas, para essas reentrâncias aqui e atrás da orelha. Dentro do canal ou em direção ao canal, é só o dedo. Você põe, Deus criou o seu dedo na largura certa para limpar o ouvido. Ele não entra, tá? Então a criança, ela mesma pode pegar e limpar. O adulto, ele mesmo pode pegar e limpar. Com uma toalhinha fininha, porque senão engrossa muito o dedo, e aí você só limpa e acabou. É assim que é feita a limpeza do ouvido. Ah, doutor, entupiu meu ouvido, o que eu faço? Otorrino, tá? Não é com farmacêutico, não é com cone de parafina que é feito, não é com a vizinha, não é com um monte de gente. Inclusive os clínicos têm cada vez feito menos lavagem. Eles têm habilidade, eles têm autorização para fazer, mas cada vez têm feito menos, porque o ouvido é uma coisa muito complexa. Vocês vejam quantos instrumentos nós temos. Na maioria das vezes, com uma lavagem você consegue resolver. Mas a lavagem pode ter problema com diabético, com idoso. E aí, se não sai com a lavagem, como que vai fazer? Aí vem a cureta. Se não sai com a cureta, tem a pinça. E se não vem a pinça, tem o aspirador. Então você tem várias técnicas. Então é uma coisa complexa tirar a cera, não é tão fácil assim. E se for um colisteatoma de conduto? Que eu peguei uma idosa de 90 anos que tinha um colisteatoma de conduto duro e pingava remedinho para amolecer e fazia lavagem. Pingava remedinho e fazia lavagem. Pingava remedinho e fazia lavagem. E não saía. E a gente levou um mês para tirar esse colisteatoma de conduto no consultório, porque ela não tinha condições cirúrgicas, porque é caso cirúrgico. E lá dentro, o tímpano estava inteiro destruído, ela não tinha mais tímpano. Não por causa da lavagem, porque o próprio colisteatoma de conduto já tinha ruído. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu sempre fiz lavagem e nunca deu problema. Um dia pode dar. Então esse é meu alerta para vocês que querem saber como é feita a limpeza do ouvido, não é só lavagem. Muito paciente vem aqui, você vai lá, tira com uma pinça, você faz e aí fica uma beleza. Aí o paciente fala, mas doutor, você não vai fazer a lavagem? Não é fazendo a lavagem que seu ouvido vai ficar mais limpo, é tirando a cera e o excesso. Então a lavagem às vezes pode danificar o tímpano, principalmente se não tiver cera nenhuma. Tem gente que vem no consultório, doutor, hoje eu resolvi marcar para fazer uma lavagem, você olha, não tem nada. Você fala, não pode fazer lavagem. Não, mas eu paguei para fazer lavagem. Mas não pode. Se ir com um jato, com força, pode perfurar seu tímpano. Ah, mas eu sempre fiz, doutor, pelo amor de Deus. Não pode. Pessoal, lavagem no ouvido tem que ter critério, tem que saber. Eu utilizo a lavagem e utilizo todas as outras técnicas, inclusive a do dedo em mim. E do paciente eu posso colocar no instrumento e fazer essa limpeza, que eu não vou usar meu dedo também, né? Curtam. Compartilhem, se você chegou até aqui e não é inscrito, clica aqui rapidinho, clica em se inscrever, ativa o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Estamos crescendo bastante no YouTube e graças a vocês. Estou muito satisfeito em poder gravar vídeos de utilidade para vocês. E compartilhem WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde vocês acharem relevante, compartilhem esse vídeo para poder ajudar pessoas a não fazerem besteira. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.